Mateus capítulo 18. Então Pedro, aproximando-se dele, disse: Senhor, até quantas vezes pecará meu irmão contra mim, e eu lhe perdoarei? Até 7? Jesus disse: Não te digo que até 7, mas até 70 vezes 7. Essa palavra foi escolhida, eu me foquei no seguinte, que Jesus ele podia virar para Pedro, já que Pedro fez uma pergunta para Jesus, e responder para ele já uma soma exata. Jesus podia virar para Pedro e falar assim: Pedro, você tem que perdoar o teu irmão 490 vezes. Mas Jesus ele se prendeu a uma multiplicação com um objetivo, que ele pudesse observar que num só dia, independente da quantidade de ofensas que a gente recebeu, independente da quantidade de problemas que nós enfrentamos, o perdão ele é uma coisa contínua. Ele não tem que fazer parte de uma repetição. Jesus não virou para Pedro e não disse assim para Pedro: Pedro, se teu irmão te ferir, te magoar, te entristecer 7 vezes, 10, 15, 490 vezes, você tem que ser um papagaio. Toda hora chegar para ele e dizer: me perdoa, me perdoa, me perdoa. Não foi isso que Jesus disse para Pedro. Quando Jesus virou para Pedro e falou para ele 70 vezes o 7, Jesus quis dizer para Pedro que o perdão ele está incluso na perfeição. Ele tem que ser contínuo para que a gente possa alcançar a perfeição de Deus na nossa vida. Todo ano que se passava, ou todo reino que trocava, dentro desses reinos existiam pessoas responsáveis pela questão linguística. Eram chamados de escribas, homens que se preocupavam com o entendimento do povo em relação às crônicas, às histórias dos reis, as histórias que se passavam de um reino para o outro. E quando a gente chega aqui na época de Jesus, os escribas já eram uma profissão aperfeiçoada. Eles já trabalhavam junto com os sacerdotes, já trabalhavam junto com os astrólogos da época, trabalhavam junto com os magos, a fim de decifrar os códigos, enigmas de profecias antigas, de manuscritos que vinham a dar entendimento sobre assuntos que aconteciam naquela região. Para quem acompanhou a mídia do ano passado, da virada de 2010 para 2011, nós enfrentamos um grande problema no mundo inteiro. Inclusive foi lançado um filme falando sobre 2012, que seria o fim do mundo, que muitas pessoas acreditam religiosamente que até o final de 2012 o mundo vai acabar. Por conta de um povo que tinha uma técnica muito distinta de decifrar enigmas, de montar cabeçalhos, montar profecias sobre coisas que iam acontecer, que eram maias e astecas, na verdade. E essas profissões elas se aperfeiçoaram durante muitos anos, que esses homens se tornaram doutores das leis no modo geral, das leis tanto religiosas quanto da lei jurídica para todos os povos. Então, até a época de Jesus, a religião judaica, ela tinha seus domínios, tinha seus princípios, tinha seus entendimentos em relação ao que acontecera a épocas anteriores. Inclusive, quando a gente vê na Bíblia, em Mateus mesmo, falando sobre os 3 reis magos que foram ao encontro de Jesus, dirigidos por uma estrela, eram homens que faziam parte dessa cúpula de estudiosos. Então, quando se tratava de uma questão religiosa, Jesus era mestre de ser interpelado, de ser coagido por escribas, por fariseus, doutores da lei, de forma que eles, toda a vez que eles chegavam perto de Jesus, com algum assunto, era com a tentativa de pegar a Jesus, de desmascarar Jesus como sendo o Senhor, de mostrar para o povo que Jesus ele não era tão inteligente ou não era tão conhecedor quanto o povo achava.
Mas o diferente que nós achamos aqui dentro dessa palavra, que não foi nenhum doutor que foi chegar até Jesus para fazer uma pergunta, e a sua pergunta tinha um peso de doutorado. O que Pedro queria saber de Jesus, o que Pedro queria entender de Jesus, é em que ponto que um judeu legítimo podia ser perfeito ao perdoar, no ato de perdoar. Até quantas vezes seria necessário essa questão do perdão? Pedro, quando chegou para Jesus fazendo essa pergunta, ele chegou de uma forma modesta, porque a religião judaica confirmava para eles que o perdão diariamente só era eficaz 3 vezes. A partir da 3ª vez, ele já tinha sua eficácia. Então, se você era ofendido várias vezes durante o dia, para cada pessoa que você era ofendido, para que se tivesse uma eficácia do seu perdão, você tinha que concluir aquele ato até 3 vezes durante o dia para cada pessoa que você foi ofendido, para que você se tornasse uma pessoa distinta, para que você se tornasse uma pessoa perfeita no seu ato de perdoar. Só que, mais uma vez, como eu falei na quinta-feira, eu repito para vocês que eu procurei o significado da palavra perdão, está muito além de um gesto representativo por intermédio de palavras. Está muito além de você chegar a alguém, você pedir perdão ou dizer que você perdoa o ato ou o gesto que aquela pessoa fez contra a sua vida. Então Pedro, numa sutileza, ele chega até Jesus de uma forma modesta. Senhor, se acontecer de eu ser ofendido, até quantas vezes é necessário o perdão? Até quantas vezes eu tenho que perdoar? Até quantas vezes eu tenho que me dirigir até aquela pessoa com um ato de falar para aquela pessoa que me ofendeu 7 vezes? Pedro, ele se aproveitou de todos os estudos da perfeição de Deus por intermédio do número 7 e lançou isso para Jesus, achando que Jesus ia responder para ele: muito bem, Pedro, 7 vezes é um número eficiente ou suficiente para que você possa ser perdoado, ser alcançado. Que, como nós falamos na quinta-feira, o ato de perdoar é o ato de você receber o perdão de Deus. Então, toda vez que você perdoa o teu irmão, toda vez que você limpa o seu coração contra qualquer coisa que acontece, você recebe igual, na mesma porção, o perdão de Deus sobre a tua vida. Só que eu quero que você medite comigo, tem como dosar, tem como pesar isso? Quantas vezes eu sou ofendido pelo meu irmão e quantas vezes eu peco contra Deus? Quantas vezes na minha vida eu não me tornei suficiente naquele dia para ser perfeito diante de Deus? E se eu não perdoei nenhuma vez naquele dia, qualquer coisa que tivesse acontecido comigo, a palavra de Deus está dizendo para mim que não adiantou de nada, eu não alcancei naquele dia um estágio de perfeição para Deus. Falando sobre a palavra perfeito, muitas pessoas ficam indignadas. Não tem como o homem ser perfeito, não tem como eu alcançar a perfeição na minha vida, porque eu acho que todo homem que é perfeito, Deus ele vai tomar para si, vai levar, como aconteceu com Enoque. A Bíblia diz em Gênesis, no capítulo 17, que Deus virou para Abraão e disse para ele que era para ele não somente andar na presença de Deus, mas era para ele alcançar a perfeição. Será que os atos que nós fazemos para Deus no nosso dia a dia, o nosso trabalho para Deus, ele é suficiente? O máximo daquilo que apresentamos para Deus como obras tem sido suficiente para sermos alcançados diante de Deus com a perfeição que Ele quer para cada um de nós? Eu me peguei chorando. Eu falo rindo porque para mim fica engraçado toda vez que eu lembro dessa cena. Eu me peguei chorando, ouvindo uma pregação do pastor Josué Erion,
Uma pregação que eu já ouvi há mais de 10 anos atrás. E as centenas de vezes que eu assisti aquela pregação, eu chorei. Ele fala uma coisa tão interessante em relação ao trabalho do Senhor, a vocação que Deus deu para cada um de nós, que é a missão evangelística, de buscar almas para o reino de Deus. E o pastor Josué Arion, ele junto com alguns pesquisadores, que ele é um homem formado em várias disciplinas, em teologia, em várias línguas, é um poliglota, e ele falando sobre um cálculo que uma junta de pastores da Jocum fizeram, que cada crente, dentro de um dia, isso há mais de 10 anos atrás, tinha que ganhar em um dia cerca de 120 mil pessoas para Jesus, dentro de um dia. Um dia só. Toda vez que eu vejo aquela pregação, eu olho para mim e me pergunto: Jesus, quantos eu já consegui ganhar até hoje? Eu sei que quem faz a obra na vida do homem, no coração do homem, é Deus. Eu estou falando para vocês sobre isso por causa do tema. Será que o que eu tenho feito como trabalho tem sido suficiente para Deus? Fora a questão do perdão, se eu conseguisse ganhar 100 pessoas para Jesus em um dia, esse cálculo do pastor Josué Arion prova para mim que eu não fui nem suficiente. Eu não cheguei nem perto de ser suficiente para Deus. Pedro, ele olha para Jesus, pergunta para Jesus com a cara mais lavada possível, 7 vezes? 7 vezes é o suficiente? Eu vou alcançar o mérito de ser perdoado por ti se eu perdoar o meu irmão 7 vezes? Jesus vira para Pedro e diz o seguinte: não 7, mas 70 vezes o 7. Analisando friamente essa palavra, eu parei para pensar: Jesus, se eu me sentir ofendido por cada irmão, por qualquer coisa, por qualquer motivo, eu acho que não tem nem tempo de vida para alcançar esse perdão de cada um dos meus irmãos. Acho que não tem nem tempo suficiente para cumprir isso como cota, para bater essas 490 vezes em um dia. Não só com as palavras, mas com os meus gestos, com as minhas atitudes, podendo confirmar que alcancei do meu irmão ou daquele que me ofendeu o perdão que vem dele e o perdão que vem de Deus. Me baseando pelaquilo que Jesus falou, eu não tenho mostrado as minhas obras como nem o suficiente para Deus em relação ao perdão. Porque se eu fizer muito para Jesus, se eu conseguir bater essa meta que o pastor Josué falou em relação ao ganho de almas para Jesus dentro de um dia, e eu não ter a capacidade de perdoar o meu irmão uma vez, não valeu de nada para Deus. Eu não mostrei nada em relação ao meu trabalho para Deus. Jesus, quando te chamou, Ele chamou cada um que entrou por aquelas portas ali hoje com um propósito. Diga para o seu irmão: Deus tem um propósito na tua vida. Cada um de vocês que está aqui hoje, não foi simplesmente porque uma irmã fez um trabalho de oração e você se converteu, porque alguém foi insistente ao te convidar e você se converteu, porque você pegou um folheto, Deus falou contigo no folheto, você se converteu, porque alguém te evangelizou na rua, Jesus fez a obra na tua vida. É porque Deus tem um propósito muito grande e real na tua vida. Mas Deus chamou cada um de vocês aqui como trabalhadores dos céus.
quando eu li na palavra de Deus que os anjos, presta bem atenção no que eu vou te falar, que os anjos invejam a essa obra que Deus colocou nas tuas mãos, eu me senti o cara. Se um anjo tem inveja de mim, quem sou eu? Deus separou cada um de vocês. Mas Deus está dizendo para você nessa noite, não é simplesmente você chegar perto do teu irmão e dizer eu te perdoo ou você me perdoa. É você a mostrar todo dia com a tua vida que o perdão de Deus ele é contínuo dentro de você. Que porque Jesus fez uma obra na tua vida, porque você é um cidadão dos céus, um trabalhador para o reino dos céus, não mora em você a mágoa, não mora em você a tristeza, não mora em você o rancor, não mora em você a inimizade, porque Jesus é morada na tua vida. Porque Jesus te convidou para ele hoje, nesse dia, fazer morada dentro do teu ser. Alguns anos atrás, muitos aqui já devem ter ouvido o que eu vou dizer. Um homem chegou para uma criança e fez a seguinte pergunta para uma criança: como é que você imagina o tamanho do teu Deus? Aquela criança parou, refletiu, pensou. Se fosse para mim, eu ia pensar assim, poxa, Isaías 40 está dizendo que ele está sentado fora da terra, segurando o globo na palma das tuas mãos. Poxa, esse Deus não tem tamanho, é muito grande. Era a primeira coisa que eu ia pensar. Mas ele foi surpreendido com a resposta daquela criança, que disse para ele o seguinte: meu Deus é tão grande que ele não cabe aqui dentro dessa terra. Mas ao mesmo tempo ele é tão pequeno que mora dentro de mim e dentro de você. Deus está dizendo para mim e para você nessa noite, se o teu Deus se faz trabalhoso em morar dentro de mim, de você, o que eu tenho feito para Deus não tem sido ainda o suficiente. Não são os atos, mas os nossos gestos, as nossas atitudes, com o nosso coração contrito, quebrantado diante de Deus, é o que Deus recebe de cada um de nós. A Bíblia diz que quando Israel trocou o reinado de teocrático para um reinado democrático, um reinado onde que um homem iria dominar, Deus se entristeceu. Samuel se entristeceu. Deus virou para Samuel e disse assim: Samuel, olha, não fica preocupado não, porque esse povo não rejeitou a você não, eles rejeitaram foi a mim, quando escolheram um homem para reinar em Israel. Mas é isso que eles querem, é o que eu vou dar. Deus abriu as portas, a visão do povo, lá estava Saul, um homem forte, de boa aparência, de estatura aprazível aos olhos do homem, um profeta de Deus. Só que mais à frente, Deus já tinha mudado os planos para Israel. Deus escolheu um homem pequeno, franzino, ruivo, que cuidava de ovelhas. Deus falou assim: Saul, você vai ser tirado e perderá o reino. Davi, hoje você vai ser colocado aqui para reinar em Israel. Aí eu fui tentar entender por que Deus fez isso. A Bíblia diz porque Deus tinha chamado Davi como um homem segundo o seu coração. No Salmo 51, Davi, expressando a sua angústia diante de Deus, ele vira para Deus e diz assim: eu sei que tu não se aprazes em sacrifício, porque eu como rei, posso te dar o reino inteiro como sacrifício para ti. Não vai adiantar diante dos meus pecados, não vai adiantar diante da tua grandeza, não vai adiantar, não vai ser suficiente para mostrar para você, para o Senhor, o quanto eu quero te agradar.
Mas o que tu queres de verdade é um coração contrito e aquebrantado. Isso tu não desprezas, ó Deus. Deus está dizendo para você, se você quer tornar as tuas obras suficientes diante de Deus, quer alcançar a perfeição de Deus na tua vida, começa hoje a quebrantar o teu coração. Começa hoje a quebrantar a tua vida, mostrar-se pequeno diante de Deus. A Bíblia diz que depois de todas as calamidades que aconteceu na vida de Jó, ele parou, olhou em volta e falou: meu Deus, o que é que eu fiz contra ti? Eu dou o dízimo, sou um homem fiel, sou um homem justo, apresentava sacrifício pelos meus filhos, antes mesmo deles pecarem. O que é que eu fiz para ti? Deus virou para Jó, por um homem que nem profeta era, Eliú, disse para ele: Jó, cinge os teus lombos, porque o que eu vou te falar hoje não é para nenhum menino, é para qualquer homem que possa e tenha a capacidade de ouvir. Quando eu, Deus, estava formando os montes da terra, onde tu estavas ou quem tu eras? Eu não posso mostrar para Deus que as minhas atitudes são suficientes diante da sua grandeza, mas eu tenho que mostrar para Deus que quanto mais pequeno eu sou, mais Ele pode fazer na minha vida, mais Ele pode acrescentar na minha vida. A resposta de Deus para Jó foi o seguinte: você pode explicar para mim, Jó, você aí na terra, um homem douto culturalmente, que entende muitas coisas, dono de muitas propriedades, um homem que faz parte da política do seu estado, onde que você mora, você pode explicar para mim, Jó, como é que é formado osso dentro do ventre de uma mulher? Se eu fosse Jó, eu ia sentar e não ia falar mais nada. Ia ficar quietinho. Desculpa. Não está nem mais aqui quem falou. Pedro, quando chegou para Jesus, ele quis mostrar para Jesus que ele era suficiente nos seus atos. 7 vezes, Senhor. É o suficiente. É o necessário. Jesus vira para Pedro e diz: 70 vezes o 7. Se você acha que o muito que você está fazendo é o suficiente hoje, Deus está mostrando para você que você tem que multiplicar isso em 70 vezes. Tem que multiplicar isso 70 vezes 7 todos os dias na tua vida. Se você acha que quarta-feira tirar 1 hora de oração é muito para Jesus, então ora o dia todo, que não é muito pouco. Se você acha que vir durante a semana inteira em 3 cultos, acho que é o suficiente, então tem que mudar teu cardápio agora, tua dieta de culto. Tem que vir todo dia buscar Deus. De manhã e de noite. Se você acha que tudo que você faz está valendo a pena, Deus está dizendo para você que enquanto eu e você não quebrantarmos o nosso coração, o nosso sacrifício vai ser vão diante de Deus. Não vai ter valor nenhum diante de Deus. E quando naquele dia o Senhor te perguntar: Ednir, onde estão as tuas obras? Eu não vou poder apresentar nada para Deus, porque eu achei que era suficiente demais. Quando Deus perguntar para você: fulano, fulana, o que você fez para mim? Você não vai poder apresentar nada para Deus, porque você achava que as tuas obras eram extremamente suficientes diante de Deus. Até onde nós somos suficientes para Deus? O pastor Josué Erion, na sua pregação, ele dizia o seguinte: que Deus, ele precisa de mim e de você para a execução desse serviço, de ganhar almas para o reino de Deus. Mas eu parei para pensar que Deus, ele não precisa de mim e de você para que o reino de Deus ele possa crescer na face da terra. Deus, ele não precisa de homens. Deus, ele não precisa de braços. Deus, ele não precisa de mãos. Deus precisa do teu coração estar quebrantado para que ele possa te usar. Deus, ele precisa que você se sinta vazio para que ele possa te encher. Deus, ele precisa que você se sinta um nada para que ele possa se mostrar grande na tua vida em qualquer das suas dificuldades.
Então a palavra do Senhor para mim e para você nessa noite. Vamos aquebrantar o nosso coração. Vamos tentar cada dia alcançar o perdão de Deus na nossa vida. Lembrando sempre que nós devemos fazer isso continuamente com nossos irmãos. Criarmos um laço afetivo como o da aliança, infinito, não tendo início e nem tendo um fim. Com o nosso coração quebrantado diante de Deus, para que Ele possa tornar as nossas obras aprazíveis diante dEle. Isaías, na sua expressão no capítulo 40, ele senta, olha em volta, pergunta para ele mesmo: poxa, quem foi que deu sabedoria para Deus, para que tudo isso que hoje eu posso contemplar, eu possa ter o prazer de desfrutar? Ele, na sua incapacidade, na sua limitação, olha para o Líbano, que era o maior rio que ele pudesse ver naquele momento. Olha para o final do Líbano ou no horizonte, vê o pôr do sol e diz para Deus o seguinte: nem que eu te desse todo o Líbano ou todo o ocidente como sacrifício para tu, não serviria de nada, ó Deus. Aí ele completa dizendo o seguinte: porque Deus está sentado fora da terra, segurando o globo na palma das suas mãos, e Ele nos vê como gafanhotos, onde que Ele pode ver a nossa estatura, o nosso andar, o nosso deitar, o nosso levantar, mas além disso Ele contempla aquilo que está em cada coração, aquilo que se passa em cada mente, e Deus sabe até onde cada um de nós somos suficientes para Ele. Então torne nessa noite as tuas obras suficientes para Deus, para que Ele possa nos abençoar.